renovo a minha saudação de cumprimento a todos. Boa tarde. Vamos dar início aos trabalhos da mesa 3, cujo tema é o exercício da profissão, atos próprios, deontologia e publicidade. Temos aqui uma pequena alteração na ordem de trabalhos, em virtude de um impedimento de última hora. A professora Susana Videira será substituída pelo mestre David Carvalho Martins, que dentro em pouco nos acompanhará aqui nos nossos trabalhos. Ele vai intervir em último lugar. Em primeiro lugar, irá falar a doutora Filipa Carvalho Marques, que aqui está em representação do Conselho Executivo do Centro do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, e que irá falar sobre deontologia e regulação. A seguir, o professor Miguel Prata Roque, da Faculdade de Direito e do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, falará sobre o direito europeu e o regime de publicidade. E, finalmente, o tema que seria versado pela professora Susana Videira manter-se-á, mas agora abordado pelo mestre, pelo Dr. Carvalho Martins. É este, digamos, o programa dos nossos trabalhos neste início de tarde e, sem mais delongas, dou a palavra à doutora Filipa Carvalho Marques. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Professora. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o acolhimento à professora doutora Maria Luísa Duarte, da Faculdade de Direito de Lisboa, e também agradecer a oportunidade em nome do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, a qualidade na qual estou aqui hoje, muito em particular da sua Comissão Executiva, para debater um tema que, desde logo, me merece aqui um comentário e agradecer a pertinência desse tema também. É que, de facto, quando olhei para a mesa 3, apercebi-me que, relativamente ao tema que me estava dedicado, enfim, deontologia e regulação, por obra e acaso do destino, se calhar, é um bom tema para começar, porque ele fala, enfim, pode falar de tudo e reunir tudo e ser aglutinador de quase tudo e, portanto, sem qualquer pretensão de ter aqui uma aula de Direito na casa, que é a casa por excelência do Direito, propunha-vos um desafio de uma conversa que poderá ser e deverá ser dinâmica e não um monólogo, mas uma conversa sobre estes desafios da nova Lei Quadro das associações públicas profissionais. Desde já também gostaria de cumprimentar os senhores bastonários aqui presentes e o senhor Presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, também meu bastonário na Ordem dos Médicos Dentistas, o Dr. Orlando Monteiro da Silva, aqui presente, e as restantes ilustres personalidades que também se encontram presentes na sala. Do ponto de vista, então, e debruçando-me um pouco neste tema vasto da deontologia e regulação, nada melhor do que situarmos-nos, digamos assim, para situarmos o tema para colocarmos os problemas certos e só depois, então, pensar sobre eles e encontrar soluções. Nós, de facto, encontramos-nos numa sociedade que é uma sociedade nova no sentido da sociedade do conhecimento, mas também da sociedade da ética. E o grande desafio que se coloca a todos nós, eventualmente, é saber se cada um de nós, mas também os múltiplos profissionais altamente qualificados da nossa sociedade, se de facto estão a ser ou não bem preparados por nós instituições, por nós país, para o desafio e para a realidade com a qual hoje se confrontam. E um dos primeiros passos que nós temos todos para compreender a deontologia é entender, digamos, que o peso da deontologia e da ética é suficiente para afetar muitas pessoas. Não se trata de uma norma ou de um comportamento individual, mas é uma noção aqui mais vasta, diríamos, de repercussão. E esta repercussão tem um formato de uma causa maior, tem um formato que atinge, digamos, um peso de reação em cadeia. E, portanto, quando falamos numa lei quadro das APPs, das Associações Públicas Profissionais, estamos a falar de reações em cadeia.
E, nesta lógica, talvez seja interessante nós pararmos um pouco, recuarmos um pouco e pensarmos nestas capacidades, que poderemos ter ou não, assim o veremos, de criar dinâmicas. Dinâmicas, digamos assim, num campo de regulação. E quando falamos em regulação, as dinâmicas são essencialmente duas, se quisermos ser sintéticos. Aliás, é o objetivo da intervenção de hoje. Quais são os desafios que a sociedade civil, que os profissionais qualificados têm que enfrentar? E quais são as situações que fatalmente não mudarão e, portanto, que nunca mudarão. E como, enfim, em quase tudo na nossa vida, nós, para termos um interesse em proteger o nosso campo de atuação, temos que assegurar que, em primeiro lugar, nós gostamos muito daquilo que fazemos. Há que, primeiro, perceber aquilo que nos rodeia, perceber se aderimos ao modelo das associações públicas profissionais, se esse modelo nos é respirável de alguma forma, e então depois deixar que a opção normativa e a opção até de vida de cada um, digamos assim, que foi alcançada, se abra como um caminho de solução, se abra como um caminho de abertura para o regular funcionamento das instituições, mas também das pessoas que integram as instituições. E esse talvez é um desafio de vida, mas é também um desafio normativo, ético-normativo e institucional da regulação. E neste desafio que vos coloco, portanto, de um pensamento, digamos assim, um pouco descentrado daquilo que são tecnicismos puros, eu passaria a falar do que nos ocupa, que são as profissões liberais. Quando falamos em profissões liberais, falamos de profissões de confiança. Falamos de, isto está perfeitamente vertido e plasmado nas recentes comunicações da Comissão Europeia. A Comissão Europeia tem, aliás, tido uma preocupação grande em comunicar com o Conselho, mas também com o Comitê Económico-Social Europeu, e produziu recentemente um relatório de avaliação de impacto das profissões regulamentadas, onde justamente é reconhecido que as profissões liberais desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do tecido social, mas também do tecido económico em quase todos os países da Europa. E, portanto, diríamos que os profissionais liberais são hoje os fiéis depositários da confiança das pessoas. Portanto, não estamos a regular algo etéreo ou abstrato, estamos a regular a confiança de cada um de nós. A confiança de que o engenheiro fará uma ponte que não vai cair, a confiança de que o médico tratará e que colocará ao meu dispor o tratamento mais eficaz e nele eu posso confiar, a confiança de que o advogado tratará com zelo e cuidado e dedicação a sua causa. E, portanto, estamos a falar em tudo que tens qualidade, em tudo que tens segurança e, naturalmente, eficácia. Não podemos esquecer aqui a eficácia do serviço. E, portanto, a relação do profissional liberal é uma relação intuito personae, é uma relação de confiança pessoal. E, justamente na primavera, em abril de 2013, a Comissão Europeia cria um grupo de trabalho, vejam a importância que é dada nos ventos da Europa, especialmente dedicado a avaliar justamente e a ponderar o impacto das medidas de regulação das profissões liberais. E, agora, reparem nesta nuance, já não num ponto de vista puramente legalista, mas também, é bom que se diga, sem medos, num ponto de vista puramente económico. E então parou para pensar, e foi isso que no fundo também presidiu aqui à construção da Lei Quadro, que nos ocupa hoje e ocupa este seminário. Vamos optar pelo chamado Rule-Based Regulation, a regulação ligada à regra, estanque, ou vamos optar por o Principles-Based Regulation, eu estou a ler enfim, o aditamento que coloquei aqui, que retirei do relatório. Por onde é que vamos com os profissionais? Vamos por uma abordagem de princípios? Vamos torná-los, até como dizia o Sr. Presidente do CNOP há uns tempos, um espartilho, ou vamos ligá-los, digamos assim, a regras profissionais estritas que de facto lhes deem alguma liberdade, mas uma liberdade na segurança, uma liberdade na certeza e na segurança jurídica. Isto é fundamental. E, portanto, quando nos focamos numa lei quadro, ao regular, e sobretudo quando estamos a conceber projetos de atos normativos no âmbito das profissões liberais, para lá da questão muito tecnicista, legística, digamos assim, nós temos que ponderar alguns fatores que são perfeitamente quantitativos. Temos que ponderar, por exemplo, que o Conselho Nacional das Ordens Profissionais em Portugal representa tão só, são estatísticas do ano passado, portanto, neste momento já estarão, eventualmente, de alguma forma ultrapassadas, mas em pouco, representa tão só 300 mil profissionais apenas em Portugal.
Estamos a falar de um impacto em 300 mil pessoas. Estamos a falar de indicadores económicos do peso de cada profissão em cada sociedade. E Portugal é uma sociedade específica, com uma especificidade própria, e ainda agora sentimos, digamos assim, o peso dessa especificidade do nosso país. E, finalmente, nós, ao criarmos esta lei-quadro, também tivemos a preocupação, o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, de lançar mão de alguns dos métodos conhecidos jurisprudenciais, económicos também, e das próprias ciências sociais. Para quê? Porque nós não podemos olhar para a lei de uma forma estanque. Nós temos que olhar para a lei para saber aquilo que comecei por referir na minha intervenção. Quais são os problemas certos a colocar? E, portanto, o legislador, antes de se dedicar a um trabalho, e isto é tão importante falarmos, porque não estamos a falar de direito constituído, estamos a falar agora já de direito a constituir, porque desta lei-quadro se desenvolverão estatutos muito importantes. E, portanto, esta reflexão metodológica de como legislar na sequência da lei-quadro é muito importante. No respaldo da lei-quadro é preciso olhar para o futuro. E, portanto, vamos ver quais são os problemas certos a colocar quando criticamos a lei, e ela certamente é criticável em alguns pontos, porque a perfeição é um ideal utópico, e também quando a louvamos, porque ela tem muito de louvável. E, para isso, para colocarmos os problemas certos em cima da mesa, nós temos que olhar para o objeto da nossa regulação. Eu estive à procura de um conceito de definição, uma definição da profissão liberal. E aquele que mais se aproxima daqueles que, no meu humilde entendimento, devem ser as preocupações de uma lei-quadro que tende a ser uma teoria geral das APPs, das Associações Públicas Profissionais, foi consagrado recentemente, em 2001, no Tribunal de Justiça da União, que, aliás, curiosamente, o Tribunal de Justiça da União Europeia é composto por, digamos assim, um juiz de cada país dos Estados-membros. Portanto, reparem como a sensibilidade das decisões do Tribunal de Justiça da União depois vai afetar muito as nossas opções, e é assistido por 9 advogados-gerais. E, portanto, realmente há ali condensa-se ali uma manta de retalhos com uma sensibilidade interessante, da qual depois deriva uma série de solução normativa que vale a pena olhar para ela. E o Tribunal de Justiça da União, através do seu Case Law 127, em 2001, decidiu, através de um acórdão, de um julgamento de outubro do mesmo ano, também um acórdão que se chamava Christian Urbing versus Adam, um conflito entre dois senhores, definiu a profissão liberal muito claramente. E as premissas são estas. De facto, o profissional liberal é aquele que assume, em primeiro lugar, um risco próprio. E as suas funções são funções com um cariz fortemente intelectual. E exatamente por essa razão requer um altíssimo nível de qualificação, que sustém essas mesmas profissões. E também por essa razão, e aqui é que chegamos ao ponto do criticismo, digamos assim, à suposta regulação ou autorregulação, estes profissionais altamente qualificados necessitam de estar sobre uma regulação profissional, dita profissional, clara e estrita. E agora reparem, não no sentido de restritiva, que é a grande crítica que se faz, digamos assim, à regulação, às tentativas de regulação dos profissionais liberais. Estamos a falar do conceito de regulação profissional stricto sensu, que é completamente diferente de uma regulação restrita. E, nesse aspecto, a lei-quadro é muito feliz, porque a lei-quadro preocupou-se justamente nos seus artigos em afastar dos poderes das ordens profissionais, eu vou chamar ordens aqui num critério uniformizador, sabendo nós que as APPs são muitas vezes câmaras, etc., mas preocupou-se em afastar que as ordens tivessem um poder arbitrário ao ponto de criar, por exemplo, creio que no seu artigo 8º, normas, atos, regulamentos que fossem restritivos da lei da concorrência, que fossem, no fundo, impeditivos do são funcionamento do mercado. E nesta noção de regulação profissional stricto sensu e não restritiva, que é, digamos, são conceitos semânticos que muitas vezes são muito confundidos até pelos mídia, é preciso perceber porque é que isto sucede. Isto sucede, esta necessidade de regular sucede, ao contrário dos movimentos
liberalizantes ou desregulamentadores. Sucede porque há um elo pessoal na confiança, aliás, na tarefa qualificada, que assume aqui uma importância especial e um relevo muito especial. E que justifica e torna mesmo muito necessário nós criarmos o quê? Essencialmente uma banda larga de independência aos nossos profissionais. É muito importante nós percebermos que o profissional liberal é, sobretudo, um profissional autónomo e independente tecnicamente. O que não colide, outra das críticas e outro dos mitos que deveremos desmistificar, com vínculos de subordinação jurídica. E aqui eu volto a chamar a Lei Quadro, porque ela é feliz também. Ela diz: não se tome por erradamente o conceito da profissão organizada em associação pública profissional por alguém que está impedido de trabalhar em regime de subordinação jurídica, jamais. Não, simplesmente essa subordinação jurídica deverá, no caso do profissional altamente qualificado, que somos todos nós aqui, nas suas diversas profissões, nos engenheiros, nos médicos, nos advogados, em todos que estamos aqui, no fundo nós queremos, mesmo numa relação em que estamos sujeitos a um patronato, deveremos ter assegurada a banda da independência técnica, no sentido também de vermos assegurado perante o cidadão a nossa própria responsabilidade social perante aquilo que fazemos. Portanto, liberdade com responsabilidade é um chavão, é um lugar comum, mas é o lugar comum que a Lei Quadro tenta justamente, no fundo, equilibrar aqui. E, portanto, diríamos que na lógica de colocar os tais problemas certos, nós, antes de regular, não devemos aliar-nos no domínio, enfim, da elaboração regulatória e normativa deste conceito que é o único, reparem, que toca a noção depois de autorregulação. De autorregulação e de organização em associação pública profissional. Só com estes conceitos de independência e diálogo pessoal é que nós, de facto, temos cabimento, encontramos cabimento para regular qualquer coisa que seja autodeterminado. Caso contrário, nós não teríamos justificação para criar uma lei quadro desta natureza. E, desde já, uma situação interessante e que me criou também alguma curiosidade foi de perceber nos estudos e algumas deambulações teóricas que fiz que o conceito de profissional liberal, o termo, aliás, não é aceito universalmente como um conceito legal. Portanto, é interessante estarmos até aqui na Casa do Direito, na Escola do Direito, a falarmos de um termo de profissão liberal que nunca foi um termo, digamos assim, aceito universalmente, a não ser na Europa. Quando estamos a falar da Europa, nós de facto vemos o conceito de profissional liberal em textos institucionais, em diplomas, em leis, em tratados, isso é totalmente verdade, mas é um conceito que chega, digamos assim, dos inícios do século XIX e não deixa ainda de ser um neologismo, digamos assim, do ponto de vista da ciência da sociologia. E, portanto, é qualquer coisa de novo e é qualquer coisa que também, de certa forma, assustou um pouco a Europa nos seus primórdios, quando se dedicou pela primeira vez a regular. Mas, curiosamente, a Europa percebeu que, primeiro, haveria que, digamos assim, afastar o medo desta autorregulação, criar-lhe as liberdades, desprendê-la de alguns espartilhos, aqui não retirando os direitos de autor ao nosso Presidente, mas, pela primeira vez em abril, ouvimos a Europa falar já não, por exemplo, na mobilidade dos profissionais liberais tout court, mas ouvimos falar em safe mobility. Agora queremos regular os profissionais liberais, mas já com a segurança e a certeza jurídica que os cidadãos merecem. E, portanto, sim, às liberdades fundamentais do tratado, sim, ao gozo dessas liberdades, mas com segurança. Porque sem segurança, então o objetivo de excelência das diretivas comunitárias, porventura, já não se tornará, digamos assim, tão atrativo. Isto é muito interessante. E então, longe de ser uma categoria legalista pura, nós, na realidade, só nos vamos propor regular, como fizemos, mas agora com mais acuidade, digamos assim, no desenvolvimento estatutário de cada uma das ordens, se conseguirmos reunir numa profissão alguns elementos fundamentais. E com estes chavões, digamos assim, os vários jurisperitos das ordens poderão respaldar-se, digamos assim, nas soluções normativas que oferecem às próprias ordens. E, no fundo, resumindo, poderia ser isto. É uma proposta. Que a profissão tenha um interesse público do serviço que está eminentemente a prestar,
que exista uma necessidade de independência na performance do seu prestador, isto é fundamental, que haja um caráter eminentemente pessoal na prestação de serviço, que exista uma especial relação de confiança entre o prestador e o beneficiário desse mesmo serviço, e agora muito importante, a limitação, ou pelo menos, peço desculpa, a secundarização daquilo que nós chamamos maximizar o lucro como objetivo primeiro. E isto, de facto, é muito polémico. É muito polémico porque é justamente aqui que a Lei Quadro entra com as suas válvulas de proteção nas normas digamos assim, ou não restritivas da concorrência. Mas, na realidade, o profissional liberal, se ele quer reivindicar para si uma regulação que o defenda, então ele também tem que assumir que necessariamente haverá uma secundarização, não é despreciando, porque todos nós temos que sobreviver, mas não poderemos fazer aqui do lucro, digamos assim, o escopo final da profissão, porque sem qualquer ideal utópico, mas digamos que as normas de regulação deverão dar-lhe então um equilíbrio para que ele consiga atingir os seus objetivos de vida por um lado, mas que ele não descure os objetivos de segurança do cidadão por outro. E é nesse equilíbrio que está aqui, diríamos, a tónica. E ao regular e ao definirmos este tipo de deontologia, nós temos que levar em linha de conta a alguns aspectos essenciais. Quais são os desafios, respondendo ao tema do seminário que a Faculdade nos coloca? Os desafios são, em primeiro lugar, a elevada assimetria de informação que existe em todas as profissões altamente qualificadas. De facto, o prestador é muito qualificado, ele percebe muito do que faz, e o beneficiário do serviço não percebe rigorosamente nada. E, portanto, esta assimetria de informação é talvez o grande motivo para apostar numa forte regulação profissional. Depois, o alto nível de expertise que nós queremos do profissional, porque, de facto, nós temos que reconhecer a necessidade de organizar uma profissão numa ordem, numa associação pública profissional. E então há aqui um conceito que a Europa nos vem chamar, toca a campainha e diz: as profissões serão justificadamente reguladas se elas forem as chamadas Trust Occupation. Ocupações de confiança, serviços de confiança, tarefas de confiança. Portanto, não é um capricho. Regular aqui não é um capricho. E não menos importante, e nada despreciando também, o papel-chave, como é evidente, das profissões no desenvolvimento do tecido económico dos países, do tecido económico e social, admitindo, e agora reparem como as críticas, digamos assim, mais exacerbadas às tentativas de minar algum capitalismo, etc., etc., totalmente infundadas neste momento, porque reparem, as profissões liberais finalmente estão admitidas em documentos oficiais e pela própria Lei Quadro como fator-chave na execução de processos de negócio e, portanto, processos altamente potenciadores da economia. E, portanto, não há que ter medo de falar da profissão e dos profissionais qualificados como profissionais que, lá está, potenciam justamente essa vertente económica. Não há um feudo aqui, não há feudos a proteger nesse sentido. E, neste contexto, chamar aqui a atenção para um problema fundamental que se colocou nos trabalhos de execução desta lei. O Conselho Nacional das Ordens Profissionais e a sua Comissão Executiva estiveram presentes nas comissões parlamentares a discutir articulado a articulado. Tivemos a preocupação de fazer uma análise de impacto normativo da lei e um dos problemas fundamentais foi esta dicotomia inegável, fatal hoje em dia, é que nós temos os profissionais por conta própria e temos cada vez mais o profissional por conta de outrem. E temos ainda uma outra circunstância que cada vez mais se afirma, que é a diluição da figura do patronato. Mesmo um profissional por conta de outrem, neste momento, no âmbito do gozo das liberdades fundamentais que o Tratado lhe concede, digamos, ele ao mover-se entre Estados-membros, na lógica das chamadas empresas multinacionais, a figura do patronato, a figura do seu empregador está altamente diluída. E então, mais uma vez aqui, a Lei Quadro teve esta preocupação, que foi ir buscar a necessidade de, onde quer que o profissional esteja, ele há de cumprir com as regras éticas e deontológicas do país, onde presta o serviço. E, portanto, ele há de olhar, numa lógica de igualdade, para a norma de conduta dos nacionais daquele país. E esta foi também uma vitória, digamos assim, muito importante para os cidadãos. Porque eles sabem que o mesmo profissional, nesta liberdade, nesta diluição das entidades patronais, ele
ainda assim haverá de reger-se por um código de conduta o qual lhe deverá inspirar um sentimento de pertença a uma comunidade, digamos assim, altamente diferenciada do ponto de vista técnico-científico. Isto é muito importante. Para todas estas realidades, e sendo que as premissas são as mesmas nas profissões, nós vemos aqui um tema muito importante a ser desenvolvido e que peca pelo atraso na Lei Quadro, que é justamente o tema das sociedades profissionais. Posso-vos dizer que houve e há alguns presentes que aqui estão sabem disso, houve ali uma grande indecisão do legislador nesta pequena nuance, a distinção entre a sociedade de profissionais ou sociedades profissionais. Só isto muda tudo, muda o quadro todo. E a Lei Quadro optou por entrar pelo regime da sociedade de profissionais, apesar de tudo, porque está orientada para a regulação dos profissionais. Mas poderia ter entrado, e tentativas existiram nesse sentido, pelas sociedades profissionais. E então aí já estávamos a caminhar no sentido do direito tributário, fiscal, etc, etc. E na liberdade de organização societária, portanto, iríamos por um longo caminho. Mas então vamos focar-nos antes nas sociedades dos profissionais. E aquilo que a Lei Quadro vem dizer é uma coisa fundamental, que é, ainda que estas sociedades sejam detidas, na sua grande maioria, por profissionais não qualificados e, portanto, estejam a lidar com prestadores que são altamente diferenciados face às suas chefias, estes mesmos patrões deverão obedecer à deontologia e deverão respeitar o estatuto de quem com eles trabalha e de quem para eles contribui, digamos assim, neste macro-tecido social e económico. Isto também é fundamental. São normas que às vezes passam despercebidas, mas que estão lá e são importantes para os juristas, e os juristas presentes na sala, com certeza, perceberão que, adiante, na litigância, estas normas, as pequeninas, as expressões ético-normativas que ali estão contidas, serão de grande mais-valia depois na litigância. Bom, as especificidades dos temas a desenvolver, quais são os desafios, novamente, dos estatutos de cada ordem? Os acessos titulares, claro, a norma tem que ser muito bem construída, a independência, a confidencialidade na execução dos seus serviços, a prevenção de conflito de interesses, claro, é evidente. Eu não queria ser aqui muito exaustiva, porque numa escola de Direito não se dá aulas de Direito e, portanto, eu não vou pretender isso. Mas a necessidade também de garantir padrões de qualidade, como é evidente, e neste sentido gostava de vos lançar aqui um desafio talvez um pouco polémico. É que nesta necessidade de garantir padrões de qualidade, nós entramos aqui na necessidade de regular honorários. Sim ou não? É uma pergunta. Sabemos que não, que nos está vedado regular honorários. Está vedado, está dito na lei, é impossível. Mas eu deixava uma pergunta no ar, nesta lógica, sem querermos regular honorários mínimos, máximos, referenciais, imperativos, meramente recomendativos, afastando tudo isso, será que regular a prestação de um serviço com prejuízo para o próprio profissional não faz, com alguma evidência, perigar a qualidade desse serviço? E não será completamente pertinente que as ordens façam esta pergunta? E, portanto, não obstante o que está na Lei Quadro, como disse, criticável em alguns pontos, em muitos dos seus pontos, e lacunosa em muitos outros também, será que não é importante nós, perante a evidência deste perigo de falta de qualidade, numa prestação que necessariamente é feita com prejuízo, porque com honorários muito abaixo do que seria necessário para uma qualidade mínima, será que não deveríamos também ter uma regulação atenta neste sentido? É uma pergunta para a qual a lei fornece uma resposta que deverá ser inteligentemente resolvida nos estatutos de cada ordem, porque na Lei Quadro estamos ali numa encruzilhada de direito constituído. E, por outro lado, também como desafio aos novos estatutos, apurar também aquela disciplina de uma cultura de exercício profissional que seja colaborante, interdisciplinar, cooperante, que não seja um exercício profissional de costas voltadas e cuja regulação as ordens são extremamente, digamos assim, a cuja regulação as ordens são extremamente atentas. Este exercício profissional colaborante e não de costas voltadas.
E tudo isto se congrega para o tema desta mesa, desta rúbrica, que é a supervisão profissional pelas ordens e a ação disciplinar que as ordens exercem, que deverá ser feita inter pares, portanto, por quem são, pelos seus iguais e entre os seus iguais. Bom, eu gostaria de terminar, não queria também alongar muito nisto, mas gostaria que esta súmula que tentei fazer aqui possa, de alguma maneira, fazer inverter a nossa leitura da Lei Quadro, a nossa própria leitura, no sentido de nós irmos escolher a Lei Quadro e nela irmos buscar os desenvolvimentos estatutários que verdadeiramente atinjam necessidades. E, portanto, que as regras consagradas nos estatutos de cada ordem e que derivam desta ou de outra Lei Quadro se ocupem de lacunas que efetivamente reflitam as necessidades reais das ordens e as necessidades reais dos cidadãos que são servidos pelos profissionais integrados nessas ordens. Isto é fundamental. E, portanto, em suma, a Lei Quadro não pode ser um mero exercício de estilo, não pode ser virtual, mas ela tem que definir opções macro, que sejam por natureza intrínseca e que sejam formalmente corretas e que resolvem problemas e que indicam caminhos. E esta só pode ser a filosofia de uma Lei Quadro. Nos estatutos de cada ordem haverá, portanto, haverá de cuidar-se de prevenir alguns perigos que tenho ouvido em algumas conferências sobre a Lei Quadro. E também gostaria de deixar aqui o meu contributo humilde sobre isso. É que, de facto, quando se trabalha para regular as associações públicas profissionais, esperamos que cada ordem cuide que nem o jurista, nem o intérprete, nem o aplicador da lei, no fundo, nenhum agente do direito, possa encontrar na Lei Quadro um problema, um enigma, mas ele possa encontrar uma solução, depois no desenvolvimento estatutário que vai encontrar para as suas ordens. E nesta fase, o desafio que se coloca a um quadro legal harmonizador, que era uma pretensão do legislador constitucional, é, de facto, de fazer convergir universos muito diferentes. E, portanto, no fundo, nós fazemos operar aqui o direito constituído, ou seja, a lei, como um agente condutor de justiça para o bom funcionamento das instituições e não o seu contrário. Porque se for o seu contrário, se só quisermos ver nele problemas, então vamos ver e vamos, com certeza, como bons advogados que todos somos, encontrar milhares de problemas. E não é isso de todo que se pretende. E, portanto, temos uma análise de iure constituto, naquela encruzilhada do iure constituendo, e que temos que pensar muito bem naquilo que vamos criar daqui para a frente. Nesse sentido, a efetiva aplicação da Lei Quadro deve estar relegada à consciência última do redator normativo, que serão as próprias ordens e que são mais do que ninguém cientes das suas realidades. E esta lei deve, portanto, servir um desafio de ter uma correspondência, não com uma realidade, reparem, o desafio grande do CNOP, no seu contributo para a lei, foi este desafio de criar, ou contribuir para criar uma lei que tivesse uma correspondência não com uma realidade, mas com uma míriade de realidades diferentes, que são todas as profissões, representadas e organizadas em associações profissionais, e com esta preocupação é que os enunciados normativos da própria Lei Quadro, quisemos nós, e assim esperamos que venha a acontecer, não deveriam cair num erro fundamental, que era ou de resolver problemas diferentes, muito diferentes de cada ordem, de uma maneira completamente unitária, quando eles não são unitários, ou, ao contrário, cairmos em soluções que são completamente aglutinadoras, mas são incorretas na maneira de resolver o problema de raiz. Portanto, a técnica logística aqui teve que contar com estes dois equilíbrios. E, portanto, o que, no fundo, tentando resumir, a logística formal há de bater certo com a logística material e é isso que propomos, digamos. Portanto, para os estatutos, com a lei presente, o que é que nos propomos fazer? Avaliar corretamente os problemas de regulação que precisamos em cada profissão, determinar objetivos e, fundamentalmente, recolher informação para perceber quais são as alternativas que temos no desenvolvimento da lei e criar as soluções normativas desses mesmos desenvolvimentos.
E com certeza que em cada um dos estatutos haverá sinais hereditários visíveis da Lei Quadro. Esse trabalho de regulação, agora olhando mais para a deontologia, em cada uma das ordens, tem que encontrar acolhimento na sensibilidade dos seus advogados, dos seus consultores jurídicos, dos seus jurisperitos, e, portanto, serão eles os grandes responsáveis por concretizar esta Lei Quadro, porque ela não vale por si só, de forma estanque. E a tarefa empreendida até agora, designadamente pelo Conselho Nacional das Ordens, foi uma tarefa daquilo que eu poderia chamar a teoria geral das associações públicas profissionais, a teoria geral das ordens. Mas agora é preciso ir ao terreno. E o que nós tentamos agora é integrar no direito positivo todos os ideais que foram vividos pelas consciências ético-deontológicas de cada profissão. E esta norma é, sobretudo, um instrumento, um veículo fundamental para nós realizarmos valores jurídicos, também eles fundamentais, que são socioprofissionais, mas que são, sobretudo, uma biografia de cada ordem, uma biografia de cada profissão. E nesta biografia de cada profissão, há de conseguir captar-se a circunstância do engenheiro, do advogado, do médico, do farmacêutico, do enfermeiro, etc., captar-lhe essa essência e, na realidade, disciplinar-lhe essa essência, porque, ao contrário das críticas que vêm sendo feitas à regulação por si só, nós sabemos que na vida, e para nós próprios, e esta é uma anotação quase teopessoal, é muitas vezes na disciplina que nós encontramos a nossa própria liberdade. E, portanto, se nós tivermos exatamente uma disciplina, uma segurança e uma certeza, neste caso jurídicas, que nos forneça liberdade, nós seremos muito melhor sucedidos nos objetivos a que nos propomos. E, mesmo em nota final, porque é um comentário que me merece também a mim uma réplica, há alguns comentários escritos e verbais que tenho ouvido sobre a Lei Quadro, não vamos ficar, com certeza todos nós, presos ao velho lugar comum de que a norma de direito público atende apenas ao interesse público, porque, na realidade, a norma do direito público tutela adequadamente, muitas vezes, e de forma talvez o melhor instrumento, os interesses privados. Porque está contida na macroescala da proteção do bem comum. E, portanto, o direito público protege o direito privado também. Basta ver que numa determinada relação jurídica, não raras vezes o titular do chamado poder de imperium, quem investe o poder da autoridade, neste caso as ordens, é no fundo quem melhor serve para proteger o interesse do particular. E, portanto, se não tivermos entes com verdadeiro poder de imperium, na realidade estamos todos numa selva, sem qualquer norma de conduta. Isto, na realidade, na Lei Quadro está lá previsto, esta dualidade. Pela primeira vez as ordens deixaram de ser os entes corporativos, não? A dualidade do dever da ordem proteger os interesses dos beneficiários dos serviços, a população, portanto, não só os seus profissionais. A ordem, neste momento, protege também, digamos assim, para o exterior, e aí está um exemplo, a figura do provedor do utente, do cidadão, que vai justamente, como personalidade independente, acolher as necessidades, digamos assim, de quem recebe o serviço do profissional. Portanto, não se trata aqui de um relevo ou de um interesse de ordem meramente científica na sistematização. Não é isso que pretendemos numa Lei Quadro. O que faz produzir uma Lei Quadro é, ou deverá ser, um interesse de salvaguarda, de proteção, e razão pela qual a deontologia, a supervisão e o próprio código de conduta, todos eles trazem um sentimento de pertença a uma comunidade. Reparem, não através de direitos potestativos das ordens, mas através de poderes-deveres, da figura do poder-dever, do poder funcional, ou seja, de um poder que é colocado ao serviço de uma missão maior, que é a missão do bem servir. E, portanto, não é a missão, digamos assim, de ordenar simplesmente. E, portanto, terminando, espero e faço votos de que, com este contexto enquadrador do espírito da Lei Quadro, uma vez que esta rúbrica da mesa é uma rúbrica, enfim, muito abrangente,
espero que saia à lume de cada uma das ordens um correto desenvolvimento de uma lei quadro que tentou não desfigurar a vocação constitucional do legislador constitucional e depois do próprio legislador ordinário, no sentido de, com isto, podermos criar um quadro que verdadeiramente nos harmonize e que, sobretudo, verdadeiramente proteja os cidadãos e que proteja o interesse público. E com isto terminava a minha intervenção. Muito obrigada. Doutora Filipa Carvalho Marques, muito obrigada pela sua exposição, num tom tão explicativo e tão claro, mas ao mesmo tempo lançando para a audiência várias questões que com certeza irão ser colocadas depois em fase de debate e espero ter tempo para justamente, talvez seja melhor recuar um pouco para evitar este ruído, ter tempo para o debate e para a troca de impressões entre os que nos ouvem e os que estão hoje aqui deste lado, digamos, das explicações. E passaria, sem mais, a palavra ao meu colega e amigo, o professor Miguel Prata Roca, que nos falará então dessas questões delicadas da publicidade e do exercício da profissão. Certíssimo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria esclarecer que eu hoje, porventura, vou exercer aqui a função de agent provocateur. Portanto, eventualmente, irei tentar que possamos nós refletir acerca dos limites da publicidade no exercício de profissões liberais e raciocinar também na perspectiva do direito europeu em que medida é que é ou não compatível uma restrição, precisamente por força dos estatutos das ordens profissionais, desse exercício de publicidade à prestação de serviços. Bom, em primeiro lugar, esclarecendo a importância das profissões liberais no plano europeu, eu, porventura, nesta minha intervenção, vou apenas deixar alguns tópicos sobre a evolução legislativa no plano do direito europeu e no plano também da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, e depois aquilo que eu venho cá, no fundo, é tentar também aprender convosco. E gostava que depois pudéssemos refletir, na fase do debate, sobre situações concretas relativas ao exercício dessa publicidade no exercício de uma profissão liberal. Bom, o relatório mais recente da União Europeia, sobre as profissões liberais, data de 2010 e identificava 3.700.000 empresas na União Europeia dedicadas a profissões técnicas ou liberais. Para além disso, esse mesmo relatório identificava 560.532 milhões de euros acrescentados ao produto interno europeu. Curiosamente, acrescentava também um outro dado que eu acho importante no plano do raciocínio sobre a função social das profissões liberais. Verificava-se em 2010 que nas profissões liberais 45% desses profissionais eram mulheres. Curiosamente, o colega que chegou tarde à conferência permitiu-me fazer uma percentagem da participação nesta mesma sala e garantir que esta mesma percentagem está preenchida. Nesta sala estão, neste momento, 15, estão 16 profissionais liberais do sexo masculino e 13 profissionais do sexo feminino, o que significa precisamente esta repartição de 45%, 55%. Ora, quando comparamos com as outras profissões, identificamos apenas uma percentagem de 31% de mulheres nas demais profissões que não profissões liberais. E, portanto, isto também demonstra, de certa forma, essa faceta de democratização da própria vida social e da vida laboral que as profissões liberais têm vindo a introduzir. Bom, o tópico da publicidade ao exercício de profissões liberais tem sido um tópico madrasto, porque, em regra, vamos lá ver, quando falamos em publicidade, estamos a falar de um elemento eminentemente informativo, comunicativo, mas a publicidade pressupõe também um outro elemento, que é o elemento persuasivo. E, no caso do elemento comunicativo ou informativo, eu diria que não há dúvidas no exercício de uma profissão liberal que esse exercício de publicidade é perfeitamente consentâneo com
as regras europeias, que é consentâneo também com a própria liberdade de concorrência que é consagrada pelo ordenamento jurídico português. Já no plano da proibição desse exercício persuasivo da publicidade é que as questões são mais complexas. Bom, e aliás, a atual redação da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, no seu artigo 32, número 2, e principalmente no seu artigo 33, faz referência à existência de serviços profissionais de interesse económico geral ou de exercício de autoridade pública. E aqui é que, porventura, as coisas começam a afiar mais fino, nesta perspectiva, porque temos que discernir quais são, então, as profissões que tenham uma ligação direta e específica ao exercício de poderes da autoridade pública. E, a esse propósito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia é relativamente contraditória nesta perspectiva. É que, a propósito do atual artigo 55, número 1 do TFUE, do Tratado de Funcionamento da União Europeia, diz-se que ficam excluídas da esfera do direito de estabelecimento as atividades que num Estado-membro estejam ligadas, mesmo ocasionalmente, ao exercício de autoridade pública. Portanto, à partida, qualquer profissão liberal que fosse, que estivesse mesmo ocasionalmente, este é o advérbio utilizado pelo texto do tratado, ligada ao exercício da autoridade pública, estaria liberta deste dever de garantia da liberdade de estabelecimento. Bom, assim seria se não fosse a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem ido precisamente no sentido inverso, ou seja, quase que se abstrai deste advérbio ocasionalmente, entendendo que não estão excluídas da liberdade de estabelecimento profissões que não são eminentemente de exercício da autoridade pública. Eu dou-vos vários exemplos. No Acórdão Reiners de 1974, entendeu-se que um advogado que está sujeito à inscrição em ordem profissional não está excluído desse conceito de liberdade de estabelecimento. Enfermeiros em hospitais públicos, num Acórdão de 1986. Um investigador numa universidade por Acórdão Comissão contra a Itália de 1987. Um médico que emite certidões administrativas de óbito. Por exemplo, um diretor hospitalar no Acórdão Isabel Bourbon de 9 de setembro de 2003. Ou seja, o Tribunal de Justiça tem feito uma interpretação ampliativa deste conceito de direito de estabelecimento, no sentido de abranger profissões que, ocasionalmente, ao arrepio daquilo que diz o próprio Tratado de Lisboa, estão associadas ao exercício da autoridade pública. E isto é um elemento interessante. Outro elemento interessante é que, exclusivamente sobre as profissões liberais e as ordens profissionais, também há inúmera jurisprudência no sentido de aplicar o atual artigo 101 do Tratado de Funcionamento da União Europeia sobre liberdade de concorrência. Por exemplo, o Acórdão de 1993, CNSD, sobre trabalhadores aduaneiros, determina que devem ser considerados, para efeitos de empresas, estes trabalhadores profissionais liberais do setor aduaneiro. O mesmo diz, por exemplo, o Acórdão IMA, sobre mandatários autorizados pelo Instituto Europeu de Patentes, em 1999. E, aliás, esse acórdão é muito interessante porque estabelece depois quais são as regras estatutárias, profissionais, admissíveis ou não, em matéria de publicidade. O que é que o Acórdão IMA, por exemplo, entende como admissível, como norma estatutária restritiva desse direito de publicidade? Por exemplo, é admissível que se proíba a menção do nome de uma outra entidade associada a esse profissional liberal. Era um caso, por exemplo, de um advogado que mencionava a associação a um determinado revisor oficial de contas. Também é admissível proibir a iniciativa de contacto por parte do próprio mandatário. Ou seja, não se exclui que o cliente procure o mandatário, e neste caso não estou a falar de advocacia, estou a falar de mandatários autorizados para agir perante o Instituto Europeu de Patentes. Portanto, mandatário em sentido amplo, não necessariamente um advogado. O que é que se proíbe, o que é admissível para o Tribunal de Justiça da União Europeia?
uma proibição absoluta de publicidade. Esse é o critério, aliás, que é excluído pela própria Lei Quadro. A Lei Quadro, aliás, parece perfeitamente compatível com a jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeia nessa perspectiva, porque não admite a proibição absoluta de publicidade. Estabelece critérios, precisamente, em função da definição do que é o interesse público. Há critérios de interesse público que podem prevalecer sobre o exercício desse direito de publicidade. Eu, como já foi feita uma seriação por parte da minha colega de mesa sobre as intervenções da Comissão Europeia em matéria de profissões liberais, eu chamava a atenção apenas para 2 relatórios. Por um lado, para um estudo de 2002, que estabelece uma equivalência entre o nível de regulamentação e o elevado preço dos serviços prestados. Ou seja, os países onde mais regulamentada é a atividade profissional têm, em regra, preços de prestação de serviços mais elevados do que aqueles países que são menos regulamentados. Curiosamente também, recentemente, a Comissão Europeia constituiu um grupo de trabalho que esteve em funcionamento entre 2013 e 2014, que adotou um texto muito recente, de maio de 2014, que se chama Action Lines for Bolstering the Business of Liberal Professions. E, aliás, o European Council of the Liberal Professions já respondeu concordando com a redução desse fardo regulatório, mas alertando que seria necessário adotar regras de conduta com vista à proteção desse mesmo interesse público. Quanto agora ao aspecto específico da publicidade, quais são os direitos que podem estar aqui a ser colocados em causa? Bom, em primeiro lugar, claro, o interesse público na proteção do quê? Da saúde pública, da saúde humana, do ambiente, da preservação da segurança interna. Isto levanta, aliás, alguns problemas, porque já recentemente várias ordens profissionais da área da saúde levantaram o problema, cada vez mais premente, da publicidade a serviços de saúde prestados por profissionais liberais, designadamente por via eletrónica e por via de contactos à distância. E, de facto, o Código da Publicidade de 1990 ainda não consagra as medidas necessárias para fazer face a essas novas formas de contacto à distância. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista do direito europeu, há várias coisas a discernir. As ordens profissionais e os profissionais concretos, certo? Do ponto de vista das ordens profissionais, elas exercem, de facto, poderes de autoridade pública. Do ponto de vista dos profissionais liberais, estes profissionais já são considerados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça como empresas para efeito de liberdade de concorrência, designadamente para efeitos da aferição, se há ou não acordos lesivos de concorrência. Por outro lado, quanto ao direito ao estabelecimento, há outros dados interessantes que retirei desse mesmo relatório do Grupo de Trabalho de 2003, que nos dizem o seguinte: é que, por exemplo, do ponto de vista das profissões liberais que foram reconhecidas em outros Estados-membros, nós encontramos, por exemplo, uma grande diferenciação, que é a seguinte: é que, enquanto as profissões médicas têm uma equivalência entre a percentagem de profissionais sujeitos à regulação, que são 43% das profissões liberais, e têm 44% do reconhecimento em Estados estrangeiros. Por exemplo, nas profissões jurídicas, elas representam 8% do total dos profissionais liberais, mas só são reconhecidos em 1%, só 1% desses profissionais, ou melhor, só 1% do total de profissionais liberais reconhecidos noutros Estados-membros é que pertencem a profissões jurídicas. E, portanto, isto também revela aqui algum desfazamento entre a capacidade de reconhecimento transnacional das qualificações profissionais de outros profissionais, que é um aspecto, a meu ver, também a ter em consideração. Portanto, aquilo que Já agora, outra referência, é que há países que, de facto, contêm normas que proíbem o exercício dessa publicidade.
Há outros que não o fazem. Por exemplo, desde 1970 e depois ainda mais acentuado em 1976, o Reino Unido, através do Mergers and Monopolies Commission, decidiu publicar 2 relatórios extensos em que recomendava o fim destas limitações regulatórias à publicidade. O mesmo acontece, aliás, na Irlanda. E, portanto, o que eu gostava de discutir aqui, no fundo, na fase de debate, era isso. Quais são os limites no exercício dessa publicidade? Quais são as profissões concretas que exigem e recomendam essa mesma limitação? E depois raciocinar-se no plano da liberdade de circulação de pessoas e bens, direito de estabelecimento e liberdade de concorrência, se estes valores vão ou não ser acautelados em relação a cada um dos estatutos das ordens profissionais. Mas isso eu deixaria, obviamente, para um futuro debate, para o debate que se avizinha. Muito obrigado. Obrigada pela sua intervenção, professor Miguel Prata Roque. Saúdo o Dr. David Carvalho Martins, que acaba de entrar em um momento de grande oportunidade, é o chamado sentido da oportunidade, sentido de cena, entrou em cena e vou já dar-lhe a deixa para a sua intervenção sobre o direito europeu e o regime dos atos próprios e das reservas de atividade. Muito obrigado, Sra. Professora. É um prazer estar aqui novamente na mesa. Como agora falar sobre a questão do regime dos atos próprios? O regime dos atos próprios vem um pouco na sequência da questão do acesso e do exercício da profissão que estivemos a falar na parte da manhã. Qual é aqui a questão que se coloca? Há muitas formas de restringir o exercício de uma determinada profissão. Eu posso restringir a profissão a um título profissional e depois posso, ainda assim, restringir o tipo de atividades que posso exercer com esse título profissional. Portanto, é um segundo grau, por assim dizer, de restrições. Qual era aqui a questão que se colocava em termos gerais? Como referida na outra intervenção, um dos objetivos do memorando era a restrição ou a eliminação de restrições do exercício da profissão. E uma das restrições que estava lá referida era a eliminação das reservas de atividade. O que é que são reservas de atividade? Ou atos próprios? São atos que só podem ser exercidas por pessoas que tenham determinadas qualificações profissionais ou determinados títulos profissionais. Os advogados sabem que os atos próprios dos advogados são a consulta jurídica e o patrocínio judiciário. Perdão? E os solicitadores. Os médicos também são a prática de atos médicos. Os engenheiros, a mesma coisa. A questão é em que medida é que a existência de restrições, ou seja, a existência de reservas de atividade ou de atos próprios, constituem ou não uma restrição à própria atividade profissional. Entendendo-se que as reservas de atividade são, de facto, restrições ao exercício da profissão, reservas de atividade ou atos próprios, diria que elas têm que estar sujeitas ao princípio que vimos de manhã, nomeadamente a questão da reserva de lei. Se for assim, naturalmente, qualquer restrição ou qualquer consagração de atividades que são a propósito são atribuídas a determinada categoria profissional ou profissão, tem que constar, salvo minha opinião, ou de lei ou de decreto-lei autorizado. Qual é a questão que se levanta? Naturalmente que os advogados e os solicitadores têm essa questão resolvida, mas, de vez em quando, vamos nos deparando com determinadas normas que estabelecem restrições ao exercício de determinada atividade. Pensemos. É frequente, por exemplo, em diplomas setoriais ou determinados setores de atividade, porque, naturalmente, que a questão dos recursos humanos é sempre uma questão menor e é sempre remetida para a portaria. As atividades normalmente regulam a atividade profissional, o acesso à atividade, mas depois qualificações profissionais, recursos humanos, estrutura orgânica, remete-se para a portaria ou para diploma que virá a regulamentar essa matéria. Porquê? Provavelmente porque se considera que são atividades menores. Não sei se serão. O problema é que a remissão do CUR de reservas de atividade, de atos próprios para a portaria, levanta o problema da reserva de lei. Dir-me-ão, mas isso não é uma situação muito comum.
Eu, por acaso, quando vi esta matéria, deparei-me, por acaso, com atos próprios em diplomas complementares à reforma do regime do arrendamento urbano. Por exemplo, o diploma que prevê a avaliação de imóveis diz que a avaliação só pode ser feita por engenheiros ou arquitetos inscritos nas respectivas ordens profissionais. Qual é o ato próprio aqui? A avaliação de imóveis. Qual é o problema? Decreto-lei não autorizado. Mas ainda se for decreto-lei, ainda há alguma ponderação na elaboração do diploma. O problema é que existem diversas restrições, e quando eu falo restrições, digo, por exemplo, um diploma setorial que diz que as atividades profissionais devem ser exercidas, ou melhor, os recursos humanos são definidos por portaria. E vamos encontrar nas portarias o quê? Não o número de pessoas que devem exercer a atividade, mas, por exemplo, a exigência de qualificações profissionais. Ora, se não pode, salvo a minha opinião, estar num decreto-lei não autorizado, por uma maioria de razão também não poderá estar numa portaria. E qual é a razão de ser? Naturalmente que há aqui uma razão de ser. É que restringir o acesso à profissão através de um ato administrativo, parece-me, que vai abolir com o núcleo essencial da liberdade de profissão do artigo 47, número 1 da Constituição. E, portanto, não poderá ser por ato administrativo. Isto em termos de situações que se focam no direito interno, dir-me-ão, mas isto não é uma imposição europeia. É. A Diretiva de Qualificações tem, além de prever que vários procedimentos de reconhecimento de qualificações profissionais, também impõe que os Estados devam rever, para restringir, o número de profissões regulamentadas. E também impõe a eliminação de reservas de atividade. Qual é a questão? A questão coloca-se porque, se eu tiver as atividades compartimentadas por atos próprios, naturalmente que isto é bom para os membros de cada uma das ordens, porque têm menos concorrência, mas poderá não ser bom para o consumidor final. Naturalmente que as reservas de atividade são fundamentais em determinadas áreas. Ninguém vai querer ter um advogado a fazer uma intervenção cirúrgica, naturalmente. Mas, se calhar, em atividades complementares, as reservas de atividade devem ser ponderadas. Por exemplo, admite-se que a consulta jurídica possa ser feita por advogados e por quem não é advogado, sendo professor universitário, o que faz sentido. Estes temas, naturalmente, que vieram a ficar consagrados também, ou seja, foi uma preocupação da própria Lei Quadro. Não só a questão do direito europeu, mas também a questão do direito interno. Ou seja, impor que as restrições de acesso à profissão devam estar desde logo previstas nos estatutos. Ou seja, a própria definição de atos próprios ou de reservas de atividade deve estar no estatuto, na lei de criação ou na lei que regula a respectiva profissão. Dessa forma, evitar-se-á, naturalmente, a existência de barreiras à entrada. O que é que acontece muito frequentemente? Não existindo um catálogo de atos próprios, eu confesso que catálogo de atos próprios conheço nos advogados e nos solicitadores, nos médicos são os atos médicos, naturalmente, mas não conheço um catálogo de atos próprios, por exemplo, em que eu possa ir consultar nos engenheiros. E quem diz engenheiros dirá, se calhar os psicólogos também têm, no respectivo estatuto, mas quem diz engenheiros, qual é a diferença? Porque depois vamos encontrar em vários decretos-leis e portarias, por exemplo, distinções entre engenheiros civis e engenheiros técnicos. Naturalmente que essa compartimentação existe nas respectivas portarias, em várias portarias, em vários diplomas não autorizados. Naturalmente que isso tem problemas de direito europeu e de direito interno. Esta questão veio a ser naturalmente abordada pela Lei Quadro das Ordens Profissionais, porque se considerou que haveria aqui, portanto, isto está no artigo 30 da Lei Quadro das Ordens Profissionais, que vem dizer basicamente o seguinte: as atividades profissionais associadas a cada profissão só lhe são reservadas quando tal resulta expressamente da lei. Mais uma vez, é uma norma pedagógica, porque isto resultaria dos princípios, mas para evitar qualquer dúvida, aqui diz lei. E lei, mais uma vez, por aquilo que referi, salvo a minha opinião, será a lei da Assembleia da República ou decreto-lei autorizado. Fundada em razões imperiosas de interesse público, de acordo com critérios de proporcionalidade. Qual é a ideia da Lei Quadro? Definir critérios que possam balizar a definição ou de catálogos de reservas de atividade.
A partir do momento em que que o catálogo das atividades profissionais admitidas estão em lei, elas também ganham uma outra visibilidade. E também é bom para o beneficiário da atividade, porque poderá saber a quem é que poderá pedir serviços especializados. Dessa forma, necessariamente também é bom para o próprio conjunto dos profissionais qualificados, porque sabem que é conhecido do destinatário, do consumidor, do beneficiário da atividade, que aquele ato apenas pode ser exercido por pessoas que tenham aquela qualificação profissional, sem necessidade de andarmos a ver diploma a diploma, portaria a portaria, ato administrativo em ato administrativo, e às vezes até, já não se chamam assim, mas posturas municipais, requisitos para poder assinar determinados atos. Como, por exemplo, acontecia, não sei se ainda acontece, no âmbito dos arquitetos, que deviam estar inscritos em listas de arquitetos por Câmara Municipal. O que existe ainda uma maior compartimentação. Não sei se ainda existirá, mas há uns anos atrás ainda existia. Portanto, o que se pretende é evitar isto. O que é que acontece? Isto verificava-se o quê? A compartimentação do mercado e, naturalmente, restrições que cumpria eliminar. Naturalmente que a questão das reservas de atividade levanta problemas, nomeadamente a prestação de atos próprios no âmbito para a própria empresa. Naturalmente que se eu quiser ter um jurista a trabalhar comigo com um contrato de trabalho, não tenho que obrigatoriamente o obrigar a que seja advogado, porque eu posso querer apenas ele apenas me presta serviço a mim. O mesmo se diga, nomeadamente no âmbito da administração pública, mas e por outras questões. E por isso, por exemplo, o artigo 30, número 2, vem-nos dizer que os serviços profissionais que envolvam a prática de atos próprios de cada profissão e se destinem a terceiros, ainda que prestados em regime de subordinação jurídica, são exclusivamente assegurados profissionais legalmente habilitados. Portanto, a exigência da habilitação é para os serviços prestados a terceiros. Depois, naturalmente, que o número 13 é a questão da salvaguarda da administração pública. Portanto, quais são aqui os grandes desafios? Naturalmente que, havendo esse processo de revisão dos estatutos das ordens profissionais, quais são os grandes desafios? Identificar quais são os respectivos atos próprios e colocá-los no local próprio, na medida em que os queiram manter. Porque, se não os quiserem manter, podem deixá-los nas portarias e etc. Uma última nota. Eu sinceramente achei, em termos pessoais, confesso, que esta questão da reserva de atividade como uma restrição a um direito fundamental fosse uma questão relativamente óbvia. Talvez não seja, porque ainda recentemente continua a ver saírem diplomas que não respeitam o princípio da reserva de lei. Provavelmente também não conheço nenhuma situação de impugnação judicial desse tipo de restrições. Mas, salvo minha opinião, existem fundamentos para esse efeito. Portanto, basicamente, eram estas as ideias gerais que vos queria transmitir sobre a questão da reserva dos atos próprios. Naturalmente, que estarei à vossa disposição para qualquer esclarecimento que considerem necessário. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. David Carvalho Martins o respeito do tempo e a forma, apesar de tudo, como colocou várias questões e da maior pertinência. Agradeço a todos o respeito do tempo que nos proporciona agora a oportunidade para promover o debate em torno de matérias tão sensíveis que foram aqui afloradas e que temos agora a oportunidade de desenvolver. De modo que passamos justamente a palavra para a audiência para a colocação de questões. Já temos 4 inscritos. Vamos começar por ouvir estas 4 questões e depois a resposta. Muito obrigado. Se pudesse identificar... Mária Abreu, Direção da Ordem dos Economistas. Eu gostei muito desta última intervenção, acho que foi extremamente interessante e a questão que eu tinha prende-se exatamente com esta mesma intervenção. É o seguinte, na esfera, depois, tem de aproximar. Na esfera do setor público, designadamente setor público administrativo, tanto administração direta como indireta do Estado, sobre esta questão dos atos próprios e reserva de atividade.
muitas vezes verifica-se em matéria de concursos no âmbito de admissão para determinadas funções no âmbito da administração pública, a fixação, por exemplo, de determinados critérios. Por exemplo, vamos supor, para o exercício numa autarquia, o exercício de funções de diretor financeiro. Nada impede, ou muitas vezes é o próprio aviso do concurso que vem limitar, ou ciências em economia, ou finanças, mas noutros não se limita e nada impede, por exemplo, que um médico, um psicólogo venha a exercer essas mesmas funções. E a questão, efetivamente, do setor público levanta-me a seguinte dúvida, é se muitas vezes, no caso da lei quadro, se não se vem, de certa maneira, proteger uma anormalidade no âmbito das próprias políticas de recursos humanos no âmbito da administração pública. É fundamentalmente esta a questão que se coloca e que eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua questão. Penso que dirigida ao Dr. David Carvalho Martins. Vamos fazer de outro modo. Comecei por propor que se agrupassem questões, mas talvez seja preferível, por uma questão de clareza, de responder questão a questão, de forma que, Sr. Muito obrigado, Sra. Professora. Essa questão é absolutamente, parece-me, decisiva. Como é que eu lhe posso responder? A questão do setor público é bastante sensível e a elaboração da Lei Quadro reflete a sensibilidade associada ao exercício de profissões no setor público e não é apenas no âmbito das reservas de atividade. Se reparar, por exemplo, existe uma outra norma a propósito dos estágios que está exatamente pensada para o regime do internato dos médicos e dos enfermeiros feito no setor público. Portanto, a sensibilidade do setor público está presente na Lei Quadro e necessariamente que foi ponderada pelo legislador. Eu diria que, em qualquer dos casos, o estabelecimento de requisitos para o exercício de um determinado cargo na função pública possa não ser exatamente a mesma coisa do que o estabelecimento de requisitos para o exercício de uma profissão em termos amplos. Porque eu posso não ser diretor de recursos humanos numa direção de serviços, mas posso ser diretor de recursos humanos numa empresa privada. Agora, se estivermos a falar de requisitos para exercer a função de advogado, se eu não tiver a carteira profissional, eu não posso exercer essa atividade. Ponto final, parágrafo. Portanto, parece-me que, em termos de agressividade para a restrição dos direitos fundamentais, já será um passo importante admitir que a restrição ou a regulamentação dos atos próprios possa funcionar pelo menos no setor privado. Penso que aqui à frente foi pedido o microfone para formular a questão. Doutor. Orlando Monteiro da Silva, do CNOP. A minha questão era para os três apresentadores, palestrantes, a quem cumprimento desde já pela qualidade das intervenções, e de uma forma geral, a propósito de ética e regulação, a propósito de publicidade, a propósito dos atos próprios da profissão, qual é a forma como se assegura uma regulação transversal e adequada para as profissões que estamos aqui a falar, as profissões qualificadas. Ou seja, não basta, evidentemente, a ética e a deontologia ou a regulação da publicidade relativamente ao profissional. Isso não é hoje em dia, alguém falava do lucro, não é? O legítimo lucro, e de que o lucro não pode ser o objeto primeiro do exercício de uma profissão, das que estamos a falar, mas as estruturas que estão por trás, algumas delas multinacionais, sem rosto, sem identidade, têm legitimamente como primeiro objetivo o lucro. Ou seja, como é que se combina uma regulação eficaz que seja abrangente a vários níveis, na publicidade, por exemplo, e o Dr. Prata Roque mencionou e bem este grupo de trabalho que foi agora identificado para tentar, na área da saúde pelo menos, tentar enquadrar esta questão, a propósito de ética e deontologia, quer dizer, como é que se impõe ou como é que se segue uma ética profissional
numa estrutura deste género. Vejo isso como um desafio praticamente insuperável. Como insuperável também, parece-me, está a ser a questão dos atos próprios, não é? Eu acho que isso é uma tentação a resistir, porque não há forma, na maioria das profissões, de definir atos próprios da profissão. O mundo está em mutação, é por outro lado que se vai, pelas qualificações, por outro tipo, do que pela definição de atos próprios, por muito evidentes que eles nos possam parecer hoje em dia. É uma tentação que, necessariamente, a curto prazo, se desatualiza de... Muito obrigado. Obrigada. A questão foi colocada aos três, de modo que essa aqui pela doutora... Muito obrigada, doutora Orlando Monteiro da Silva, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer o seguinte, e sabe isso tão bem quanto eu, melhor ainda, porque esteve intrinsecamente ligado também aos trabalhos de preparação da lei, que, do ponto de vista no plano das intenções, o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, nos trabalhos de comissão parlamentar, fez muita força para que o número 3 do artigo 28º da Lei Quadro dissesse uma coisa tão simples quanto isto, que é o empregador, o beneficiário, os sócios gerentes, administrações, sociedades, etc., que não possuam qualificações profissionais exigidas para o exercício da profissão, devem respeitar os princípios e regras deontológicos. Devem respeitá-los também. Portanto, devem ter respeito pelos próprios profissionais que ali trabalham. E quando falava muito bem na questão do lucro e quando falava, e muito bem, na questão da diluição, que teve um pouco a ver com a minha intervenção inicial, a diluição de percebermos que o profissional deixa de ter, digamos assim, um peso determinante na conduta ética de estabelecimentos de prestação de cuidados, não de prestação de serviços. Eu vou sempre aos cuidados porque estou mais ligada à saúde, mas na realidade é prestação de serviços. Esta diluição carece aqui de um preenchimento e de uma integração de lacunas, que está previsto, segundo o Governo nos prometeu, o preenchimento do artigo 27º, que é o preenchimento das sociedades de profissionais, que também eu aflorei na minha intervenção. E o doutor Prata Roque disse exatamente isto, é muito diferente a figura das ordens com a figura dos profissionais. Só que, na realidade, eu ia mais longe um bocadinho, aqui ao meu colega, é que a grande distinção que nós colocamos hoje em dia é até ao nível dos profissionais e dos estabelecimentos prestadores de serviços. E então, num quadro mais abrangente de regulação, se calhar conjugando-nos aos três, não é? E respondendo ali ao Sr. Presidente e Bastonário, eu diria, lançaria uma hipótese, integrar lacunas, porque ela está por integrar, falta-nos essa lacuna. Temos um bom princípio de intenção, dizendo que mesmo quem não é qualificado deverá respeitar o princípio ontológico. E, na realidade, no fundo, termos aqui em atenção que temos que regular estabelecimentos. Não podemos só regular profissionais e prestadores. E, portanto, o conceito do estabelecimento prestador de serviços, que é um conceito juridicamente muito debatido, desde logo no direito comercial. E, portanto, se nós chegarmos ao direito societário, a noção do conceito de estabelecimento é extremamente complicada e vai evoluir com noções de espaço comercial, com a noção, não tentando aqui ser muito técnica, mas vai evoluir com a noção de uma transmissão em massa de todos os componentes objetivos e subjetivos que integram a noção do conceito de estabelecimento. Portanto, leva-nos a um campo societário do direito comercial muito para além disto, mas que, de facto, tem que ser trazida à colação quando estamos a regular profissionais. Porque depois os profissionais são, de facto, diluídos na noção coletiva do estabelecimento. E, portanto, tentando responder, mas eu agora passaria a palavra aos meus ilustres colegas, tentando responder um caminho, uma solução, que já está aqui, de certa forma, enunciada, de forma embrionária, seria nós olharmos não apenas para os profissionais, para os prestadores, mas olharmos para os estabelecimentos prestadores de serviços. Muito obrigada. Professor Prata Roque. Bom, eu, pegando esta linha de discurso, de facto, chamava a atenção, aliás, que a Diretiva dos Serviços de 2006 já previa, no plano da publicidade, precisamente, o fim dessa regra de proibição absoluta no exercício de publicidade. Isso, aliás, depois foi alvo de transposição para o ordenamento jurídico português pelo Decreto-Lei 92/2010.
Portanto, uma coisa é a regulação do profissional liberal enquanto tal, da sua atividade individual, outra coisa é a regulação daqueles estabelecimentos comerciais que prestam serviços ao consumidor, que estão sujeitos também ao direito, neste caso especificamente a este regime da diretiva hoje transposta. E, portanto, neste plano, eu vou restringir a minha resposta ao tema que me foi incumbido, que é o tema da publicidade, mas nesse plano da publicidade não só está o profissional liberal sujeito a determinado tipo de limitações. E porquê que são importantes a contenção dessas limitações? A minha intervenção foi muito curta, meramente expositiva, para nós termos o pretexto agora na fase de discussão, e uma vez que temos tempo para expor esses vários temas. É porque a minha colega de mesa, a doutora Filipa Carvalho Marques, acabou de expor também qual é um dos fundamentos para que tenha que haver uma regulação da publicidade por parte dos profissionais liberais, mas para que ela não possa ser absoluta. É que, de facto, o conhecimento sobre os serviços prestados pelos profissionais liberais é assimétrico. Eu, se perguntar a uma pessoa comum no metropolitano de Lisboa quem são os maiores advogados portugueses, eventualmente lembrar-se-ão do Dr. Proença de Carvalho, do Dr. José Miguel Júdice, do Dr. Moraes Leitão. Há um conjunto de nomes da praça que são mais conhecidos. Mas se não puder haver divulgação da prestação dos serviços, e podia dizer o mesmo em relação a cardiologistas, ou em relação a médicos dentistas, ou a revisores oficiais de contas, não é? E o problema é que vedar de forma absoluta o acesso à publicidade implica a cristalização da clientela daqueles que já estão instalados no mercado. E aqui chega outra pergunta que me coloca, que é uma pergunta dos dias de hoje. E é uma pergunta que eu tenho cada vez mais dificuldade de responder, mas que é uma decorrência da globalização. Como é que nós enfrentamos a falência dos poderes públicos de índole nacional? Porque pareceu-me que isso era, no fundo, parece-me que estava por trás da sua pergunta essa questão, no sentido que me disse, como é que fazemos uma regulação transversal? Por exemplo, na área da saúde, as várias ordens profissionais podem regular o exercício de publicidade por parte de profissionais liberais que exerçam as suas atividades médicas aqui, em território português. Mas e o que fazer em relação aos cuidados de saúde transfronteiriços? O que fazer em relação a empresas que estão implantadas noutros Estados, sejam eles da União Europeia ou sejam Estados terceiros face à União Europeia? Têm as ordens profissionais nacionais poderes para sancionar, para impedir de forma efetiva? Não têm, de facto, não é? E esta criação de mercado único europeu e a vantagem da globalização, a vantagem da internacionalização das relações jurídicas, traz-me a desmaterialização das relações jurídicas. Hoje em dia eu posso ter uma auditoria feita à distância, praticamente. Se eu fizer a digitalização dos meus documentos, envio para um revisor oficial de contas no estrangeiro, admitindo que a lei portuguesa permitia isso, que não permite, mas de qualquer das formas, hoje em dia, tecnicamente, é possível operar essa desmaterialização. E, portanto, eu percebo que quem exerça funções numa associação pública com uma ordem profissional seja assoberbado por estas questões. Ou seja, eu não tenho meios suficientes para fazer cumprir também as regras deontológicas, mas não só deontológicas, também jurídicas, que decorrem desses estatutos profissionais. E, portanto, eu diria que, isoladamente, é difícil que o Estado português e que os poderes públicos portugueses consigam enfrentar determinado tipo de novos fenómenos. Fenómenos eletrónicos, de relação jurídica à distância, de prestação de serviços transfronteiriços. É por isso, aliás, que eu trouxe estes gráficos curiosos sobre o grau de reconhecimento de profissionais de nacionalidade estrangeira em determinado Estado. E, de facto, o grau de reconhecimento na área da saúde é bastante significativo. Há outras áreas da prestação dos serviços em que isso não é tão evidente. Portanto, por hora, era aquilo que eu queria deixar. Dr. Carvalho Martins. Professor, muito obrigado. A questão que o Dr. Orlando Monteiro da Silva colocou é, de facto, absolutamente pertinente. Se me pergunta se eu sou a favor das reservas de atividade, eu diria que não sou. Agora, penso que a evolução que esta lei tenta fazer de a dispersão de reservas de atividade com menor grau de visualização pelos principais interessados, para um sistema de maior visibilidade dos atos próprios, penso que é um passo no sentido de, no final deste processo, sabermos
Que atos próprios são de cada profissão? Porque depois desse levantamento é possível saber se faz ou não sentido distinguir esses atos próprios entre todas as profissões que estariam envolvidas por ordens profissionais. Naturalmente que haverá sempre alguma reserva de atividade entre determinadas profissões, porque é impossível um advogado praticar atos médicos, por hipótese, ou, por exemplo, um advogado decidir fazer cálculos para a construção de uma ponte, naturalmente. Há sempre atos que serão sempre próprios de cada grupo de atividades ou de cada profissões. Agora, sem termos o catálogo efetivo do estado atual da situação, de sabermos cada profissão quais são os atos próprios que lhes cabem efetivamente, não é possível dizer agora vamos eliminar todos. Eu acho que não será possível um quadro de total eliminação de atos próprios. Acho que será possível, no final do processo, sabermos quais são os atos e, sim, partirmos para, se calhar, uma partilha de atos próprios entre várias profissões, porque, na prática, hoje em dia, em algumas áreas, verifica-se, na prática, o exercício de atos próprios por pessoas que não têm, supostamente, as qualificações, porque depois também a fiscalização dos atos próprios não é, propriamente, algo de extrema facilidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Passamos à questão seguinte. Eu peço desculpa, não conheço o nome. Muito bem, muito obrigada. Muito boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Chamo-me Lúcia Leite, sou vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros. Eu vou pegar na questão de imediato, à questão que foi respondida da reserva de atividade, até para as ordens e sobretudo as da saúde. Esta questão é muito pertinente e vou sobretudo fazer uma reflexão, provavelmente não uma questão objetiva, porque eu acho que há muitas a responder e provavelmente a mesa não poderá responder a algumas das questões que se colocam. Uma delas é que esta lei veio trazer a intenção, de facto, de regular o funcionamento das várias associações profissionais e colocou todas as associações profissionais num mesmo pé de igualdade, sendo que umas têm os seus profissionais obrigados a registro para poderem exercer e outras não. E outras têm parcialmente a obrigatoriedade, como é o caso, por exemplo, dos engenheiros. Mas essa questão colocaria-se se hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, os engenheiros informáticos não estão obrigados a inscrever-se. No entanto, os problemas dos sítios provavelmente foram causados pelos engenheiros informáticos. Não estão sujeitos ao código deontológico, não estão inscritos obrigatoriamente e, portanto, se calhar valia a pena pensar nisso. Do ponto de vista da reserva, e teríamos outras, temos visto, por exemplo, a competição entre áreas de atividade, com a grande confusão das áreas próprias de cada profissão, sendo que cada profissão, tendo em conta os seus problemas de existência, vai salvar-se conforme pode. Portanto, a lógica ultimamente tem sido programas de formação, certifica-se a formação e, portanto, depois da formação feita pode exercer a atividade. Para isso, para que é que existem ordens? Se nós não definirmos claramente o que é o espaço de atuação com as várias margens cinzentas ou partilhadas entre as várias profissões, se nós estivermos a falar em atos propriamente técnicos, porque esses, eu dou um exemplo objetivo, a questão para os enfermeiros, a questão da administração das vacinas, por exemplo. A administração em si mesmo é um ato técnico, é pegar na seringa, administrar e ponto, só que envolve um conjunto de outras coisas e, portanto, a discussão profunda sobre as questões que esta lei deveria ter colocado não foi feita. Temos visto surgir também no panorama nacional dos últimos tempos e, portanto, eu queria, de alguma forma, também dizer-lhe que existe, de facto, jurisprudência, penso que dentro de pouco tempo, relativamente a uma providência cautelar que foi interposta pela Ordem dos Enfermeiros, precisamente, relativamente a uma profissão que aparentemente surge por despacho ministerial. Portanto, num quadro deste em que quer-se regular as profissões, e estou-me a referir especificamente aos técnicos de emergência pré-hospitalar, num quadro deste em que se quer, de facto, regular as profissões, é um pouco estranho o que está a acontecer em todo o panorama, quer político, quer legislativo, quer de decisão. Parece-me, de alguma forma, que há que, de facto, definir a reserva de atividade para clarificar ao cidadão e, sobretudo, nessa perspectiva, que é o cidadão saber que quando tem uma amigdalite não vai à procura de um ortopedista, é básico, mas se calhar noutras profissões isso não é tão claro. E, eventualmente, esse catálogo, essa clarificação, que não é necessariamente um ato, nós temos vindo também a ouvir falar frequentemente na comunicação social e até em ambientes como este, do ato médico, não existe. A Ordem dos Médicos gostaria muito que existisse há muitos anos, mas de facto não existe.
E, portanto, continua-se a legislar até referindo a existência de um ato médico que na prática não existe na lei. E, portanto, são um conjunto de questões que, enquanto não estiverem clarificadas, esta questão da lei quadro é a confusão geral, para além de todas as outras que temos vindo a discutir aqui. E, portanto, entendo que valia a pena refletir sobre a questão de clarificar objetivamente que profissões existem para fazer o quê, sobretudo para a missão para a qual foram criadas as ordens, que é satisfazer a segurança do cidadão de que a pessoa que lhe presta os cuidados está objetivamente habilitada a fazê-lo. E é para isso que as ordens existem. Só que as ordens, naturalmente, não têm instrumentos de fiscalização, não têm forma de atuação a não ser por meio do processo disciplinar, que só é acionado por denúncia ou identificação de alguma situação em exercício de acompanhamento profissional feito pela Ordem. E, portanto, agradeço este timing, mas acho que esta reflexão precisava de ser feita aqui hoje. Obrigada. Muito obrigada, não pela sua questão, mas pelo fecho de questões que penso que foi dirigido ao Dr. Carvalho Martins, basicamente, não é? Obrigada. Muito obrigado. De facto, isto tem que ser pensado, isto é pensado em termos amplos. A questão do acesso à profissão não se coloca apenas no setor das ordens profissionais. A diferença do setor das ordens profissionais é a existência desta terceira entidade, que é um órgão de autorregulação, que são as câmaras e as ordens profissionais. A questão dos atos próprios coloca-se a propósito das profissões. E coloca-se a propósito das profissões em vários domínios. Desde logo, internamente, que é a possibilidade de eu conseguir um emprego mais facilmente. Mas também coloca-se em termos de concorrência com outros Estados. Porque a definição das profissões que sejam regulamentadas também tem influência na questão do reconhecimento de qualificações profissionais quando eu vou trabalhar para a Espanha, para a França, para o Reino Unido, etc. Portanto, essa definição coloca-se a vários tipos e a vários âmbitos. Naturalmente que esta questão dos atos próprios coloca-se a propósito das ordens, mas coloca-se a propósito das profissões em geral que tenham requisitos de acesso. Portanto, a discussão é exatamente... Só que, lá está, há que começar sempre por algum lado. Eu posso lhe dizer que em tempos, quando verifiquei quantas profissões regulamentadas é que existiam em Portugal, já depois de 2011, em que foram eliminadas umas 90, havia cerca de 120 profissões regulamentadas. O que, entre 120 ou 140 profissões regulamentadas, entre profissões, especializações, o que é um catálogo absolutamente inacreditável. Agora, voltando à questão que colocou sobre os atos próprios, eu penso que a questão coloca-se em termos amplos. Agora, só conseguimos discutir se os atos próprios são ou não proporcionais depois de sabermos exatamente quais são. Naturalmente não é preciso ir ao detalhe, não é preciso ir ao detalhe de cada ato, mas pelo menos alguns critérios orientadores, nomeadamente para que o terceiro possa. E para que o terceiro possa o quê? Fiscalizar. Quando me diz, realmente as ordens não têm formas de fiscalizar, daí que um dos princípios que está na Lei Quadro é o princípio da transparência e a possibilidade e o dever das ordens profissionais colocarem nos respectivos sites as regras profissionais, deontológicas, técnicas e também mecanismos de queixa. É a única forma de fiscalização, é que o beneficiário da atividade possa fiscalizar. Naturalmente que isto pode dar asos, a atos persecutórios, etc. Mas, se calhar, é uma questão de vermos como é que depois, na prática, funcionará. Quanto à definição de profissões por despacho, eu já me referi há pouco, não consigo compreender. Muito obrigado. Muito obrigada. Onde está o microfone, que possa viabilizar a colocação da questão pelo doutor? Carlos Loureiro, sou vice-presidente vice-presidente nacional da Ordem dos Engenheiros. Então não é doutor, é engenheiro, enfim. Engenheiro. Qualquer destas intervenções foram muito úteis e permitiriam várias questões. Eu tenho o privilégio de ouvir frequentemente a doutora Filipa Carvalho Marques no âmbito do CNOP. Hoje tivemos uma intervenção mais alargada e mais sistematizada. A questão da publicidade é uma questão importante para todos nós, mas eu vou ali para os atos da profissão, até porque estou com alguns trabalhos entre mãos, e aproveitar para precisar uma questão que me faz confusão do ponto de vista conceptual, que é o seguinte. Por exemplo, de vez em quando saem projetos de diplomas, estou-me a lembrar, por exemplo, técnico responsável por instalações de energia elétrica, em que, para a minha surpresa, vejo escrever no texto, às vezes no preâmbulo, outras vezes até no próprio texto do articulado, este diploma regula a profissão de técnico responsável por instalações elétricas. E depois lá dentro diz,
podem ser técnicos, engenheiros que cumpram não sei o quê, engenheiros técnicos não sei quantos, eletricistas que tenham tido um curso não sei aonde e tal, e por ali fora. E isto baralha-me porque, digamos, eu a ideia que tenho é que a profissão de um engenheiro que exerce aquela atividade, eu pensava que fazer um projeto de eletricidade era um ato próprio do engenheiro, não é exclusivo, pode ser um engenheiro técnico, mas digamos, não estava a ver que este profissional deixasse de ser engenheiro por ser técnico responsável. Neste caso, os técnicos responsáveis vai-se ao ponto de o que interessa para registro é a base de dados da Direção-Geral e não a inscrição na ordem, o que contraria, penso eu, contraria a lei. Eu apenas levanto esta questão para ver do ponto de vista conceptual, jurídico, se isto está certo ou se há aqui alguma... Andará com certeza muito distraído o legislador e o regulador, não é? Mas de qualquer forma vamos passar de novo a palavra à vítima, à vítima propiciatória nesta mesa número 3, que é o Dr. Carvalho Martins. Muito obrigado mais uma vez. Eu acho que falta uma visão de conjunto. Em tempos eu cheguei a defender que a questão do acesso às profissões devia ter um órgão na administração pública que pudesse centralizar estas questões e que pudesse funcionar como órgão de consulta do legislador que regula estas matérias. Nem que fosse como órgão de consulta eventual, alguma entidade na administração pública que pudesse ser consultada para saber se uma determinada regulamentação é ou não adequada. Naturalmente que os senhores deputados serão autónomos para definir ou seguir ou não essa orientação. Mas pelo menos alguma entidade que pudesse dar uma visão conjunto ou histórica. Se me pergunta qual entidade, se calhar alguma entidade que esteja necessariamente relacionada com o mundo do trabalho e que tenha conhecimento com as profissões, que tenha alguma experiência de regulação de profissões. E essas entidades existem. Eu estou a pensar, por acaso, numa, que é, por exemplo, podia ser, por exemplo, a Direção-Geral das Relações de Trabalho e Emprego, que funciona no âmbito do Ministério do Trabalho. Naturalmente que as pessoas da DGERT, neste momento, estão a querer matar-me por lhes estar a indicar mais trabalho, mas enfim. Porquê é que eu acho que deve haver uma entidade que possa servir como órgão de consulta? Porque essas questões suscitam-se. As questões, como eu disse há pouco, os recursos humanos são sempre atividades menores. Ou estão num diploma a dizer recursos humanos, a definir oportunamente, ou surgem porque isso depois funciona, a delimitação dessas atividades funciona casuisticamente e não há nenhuma visão de conjunto. Naturalmente que se me estiver a dizer que esse diploma foi aprovado por lei, eu diria que não há nenhum problema em termos de legalidade. Se foi aprovado por um decreto de lei não autorizado, e portanto, pode, na minha modesta opinião, poderá ser impugnado nos termos gerais. Muito obrigado. Pergunto se temos mais candidatos a questões, outro tipo de questões. Temos, perdoe-me a expressão, um repetente. Alguém que volta a colocar uma questão. Muito obrigado. Espero que o facto de ser repetente não saia daqui chumbado, não é? Mas enfim, este debate, que eu acho extremamente interessante, a mim coloca-me uma questão, é se de facto, cada vez mais, e no mundo de hoje, ir para regulamentações apertadas de definição de atos próprios de profissão, não é cada vez mais virtual, tendo em conta a nossa realidade. E a realidade dos nossos dias é que cada vez mais... por exemplo, qualificações académicas extremamente diferenciadas podem dar lugar ao exercício de profissões extremamente diferenciadas e, por outro lado, cada vez mais o exercício ou a prática de determinados atos faz um grande apelo à multidisciplinaridade. E, portanto, esta questão a meu ver, como dizem os ingleses, é tricky. Porque, por exemplo, na área financeira, por exemplo, os revisores oficiais de contas, que têm uma determinada competência legal em termos de revisão oficial de contas, por exemplo, em matéria de auditoria, quer auditoria interna, quer auditoria externa. Há um conjunto, digamos, de outros profissionais que efetivamente podem e devem exercer essa atividade. Por outro lado, não se vai isentar um revisor oficial de contas da possibilidade de fazer
auditoria interna. Aliás, a revisão oficial de contas peca muitas vezes por efetivamente não se fazer essa auditoria. E, aliás, aqui peço muito o apreço que tive pela intervenção do Dr. Carvalho Martins. O grande perigo hoje é fazer revisão oficial de contas com base unicamente nos papéis que a própria empresa, que é objeto da revisão, envia, porque não vale a pena falar em exemplos recentes. De maneira que estas questões são extremamente importantes, simplesmente o contexto internacional e mundial em que se desenvolve o exercício de atividades profissionais é cada vez mais amplo e mais difícil de limitar o que são habilitações próprias para o exercício dessas mesmas atividades. Muito obrigado. Talvez esteja a interpretar corretamente a sua intervenção mais como uma observação do que como uma questão, a não ser que o Dr. Carvalho Martins queira acrescentar alguma coisa ou algum dos colegas. Bom, interpreto então esse acordo como o sinal para encerrar esta sessão. Reitero o meu agradecimento aos três palestrantes pelas suas apresentações, mas sobretudo pela disponibilidade para a resposta possível. Já vemos que alguns casos são particularmente difíceis e, portanto, ficaram aqui as respostas possíveis às questões colocadas, e agradecer naturalmente àqueles que aqui estiveram a seguir estas intervenções e os trabalhos da mesa número 3. Penso que agora seguirá... Diga. Sim. Dizem-me que amanhã a sessão está confirmada, com todos os oradores que estavam no programa, sem sobressaltos nem surpresas. Tudo como estava programado. E agora, também como estava programado, a pausa para o café, que será também, enfim, a passagem para a libertação lá fora, no sol. Penso que é sol, que o outono ainda nos reserva sol e não chuva. Muito obrigada.